Pessoal, é o seguinte, eu não costumo falar num editorial sobre um tema só, né? Geralmente eu passo por 10, 15 temas aqui diferentes, mas hoje é sábado, tô um pouco doente ainda e eu vou dar uma de quimpainha aqui. Eu vou fazer um dossiê com vocês e nós vamos tratar de um tema só. É óbvio que o Quimpainha é muito melhor do que eu para fazer os dossiês dele, mas nós vamos falar especificamente de um assunto. Olimpíadas e o obscuro por detrás das Olimpíadas. Vai ser quase um verdadeiro documentário aqui sobre o que está acontecendo em Paris, na França. E é lógico, você vai se inscrever, curtir, compartilhar, para dar uma ajuda para a gente, né? Vem comigo, eu quero acompanhar com vocês o que está acontecendo na França. O discurso da esquerda é aquele discurso de que eles são defensores dos pobres, defensores das pessoas mais necessitadas, mas até o UOL está criticando as Olimpíadas de Paris, tão grotesca é a situação. Limpeza social. Paris esconde moradores de rua durante os Jogos Olímpicos. Paris vai se mostrar para o mundo enquanto esconde um de seus maiores problemas. Nessa sexta-feira, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, a capital francesa levará milhões de espectadores pelo Rio Sena. Milhares de pessoas em situação de rua foram retiradas da cidade. A minha pergunta para você é: o porquê a esquerda ela tende a projetar o caos? O porquê da esquerda fazer com que pessoas, moradores de rua, drogados, viciados, tomem, as cidades e criem o verdadeiro caos, mas pousando com a imagem da diversidade, com a imagem das pessoas boas, do coração perfeito, mas não são. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso. A verdadeira Olimpíada da França. A Elise Wieslow, ela escreveu o seguinte que eu achei assim impecável. Jogadores da Argentina e Austrália roubados, Zico roubado na porta do hotel, metrô parado por sabotagem, centro de imprensa evacuado por ameaça de bomba, centro digital dos jogos em pane, jogadores de Israel ameaçados ao vivo durante as aberturas, durante a abertura dos jogos, os jogadores de Israel foram ameaçados. E o Macron ria, Não é o Rio de Janeiro, é o Paris da extrema esquerda globalista. E a máscara caiu de que a esquerda está destruindo aquilo que antes a gente considerava o berço da civilização. A gente considerava, a Europa, nossa, o berço da civilização, a cultura, um país, um continente desenvolvido, o primeiro mundo. E hoje eu te digo uma coisa, eu tenho muito mais orgulho do meu Brasil construído nos últimos anos, com exceção do último ano e meio, do que com Paris, do Macron, que a gente vê nas ruas, que a gente vê nos jornais. Mas isso é uma agenda da esquerda. A esquerda, ela tem uma agenda globalista que ela age em uma mesma sintonia. O que acontece no Macron é um projeto do Lula para o Brasil. É exatamente igual. Vocês já viram falar que a extrema direita é racista e que a esquerda é a coisa mais maravilhosa que existe, não é? Olha essa matéria aqui, tá? Matéria da Folha de São Paulo. Ministério do Esporte, a página oficial do Ministério, faz post racista sobre delegação brasileira nas Olimpíadas. Pois é, o Ministério do Esporte fez uma publicação racista sobre a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris na sexta-feira. O post incluiu um chimpanzé dirigindo um barco, aludindo à embarcação que conduziria os atletas pelo Rio Sena. Em seguida, a pasta apagou a peça. A imagem do perfil oficial do X, ex-Twitter, tinha ainda a legenda: todo mundo aguardando o nosso barco. E aí chegam macacos.
O Gustavo Gayer está sendo investigado pela Polícia Federal, né, inclusive com algumas outras pessoas gigantes, né, da internet aí, pessoas boas demais, por ter feito um comentário sobre o QI das pessoas devido à inanição, citando a África. E aí ele é acusado de racismo. Beleza. Ah, o Ministério do Esporte faz post racista. Tá. Isso aqui nunca vai respingar no Lula. Mas e se fosse na época do Bolsonaro? Até o Globo também publicou essa matéria. O governo posta e apaga a imagem de macaco antes da cerimônia de abertura. Todo mundo aguardando o nosso barco, né? E aí, a Bárbara do Te Atualizei fez uma pergunta e perguntar não ofende, né? Ninguém subiu ainda a hashtag Fogo nos Racistas? Ou a indignação é relativa? Depois que a esquerda tomou o poder, o Brasil viu escancarado o quanto a esquerda, essa extrema esquerda, ela sempre utilizou de narrativas mentirosas. E depois da esquerda no poder, de novo, depois do Brasil ter uma segunda vez com essa esquerda no poder, meu amigo, o mundo está vendo, o Brasil está vendo o que é a esquerda. Então, sabe, eu costumo brincar com vocês que o melhor cabo eleitoral que existe para a direita e a esquerda no poder, em tempos de redes sociais, e é por isso que eles odeiam tanto as redes sociais, e eu não estou errado. Você quer um exemplo? Agora nós vamos começar a falar de obscuridade. Agora nós vamos começar a falar do profano. Agora nós vamos começar a falar do quanto a esquerda se alinha a todo esse mal que toma conta, sabe, do mundo todo. Então, para você, cristão de esquerda, para você, cristão que acha que a direita é isso, para você, presta atenção no que nós vamos falar agora. Essa agenda existente que a esquerda propaga o tempo todo, ela é uma agenda uniforme entre todos os governos de esquerda. Vou colocar um exemplo para você. Não sei se você já conhece, esse é o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa postagem aqui, o Lula deixa claro para vocês que ele já tinha conversado com o Macron sobre alguns pontos, vamos dizer assim, até polêmicos, né? E do quanto a direita é odiosa. Lula avisou que iria conversar com o Macron para acabarem com esse discurso atrasado que valoriza a pátria, a família, os costumes e a religião. O discurso da religião é um discurso atrasado, segundo a esquerda. E você, cristão de esquerda, é conivente com isso. Os setores progressistas precisam se preparar para construir uma narrativa para acabar com esse discurso atrasado. E escuta o que o presidente falou. Então, qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. E religião. Então, o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito proposta. Falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Então, qual é o discurso? Você tem alguma dúvida de que a esquerda odeia a pauta da família, dos costumes, e que vai atacar isso o quanto mais eles puderem? Vou dar um exemplo para vocês. Tomou grande repercussão, né? E vocês viram aí o caso da Santa Ceia LGBT, o que foi uma blasfêmia de uma heresia contra a fé alheia. Ou seja, querem promover a diversidade? Façam. É o direito de vocês. E o Marco Antônio Costa fez essa publicação aqui, e essa é a imagem que está chegando para vocês. Nada demais. Mas vocês querem saber a verdadeira imagem sobre isso? Eu vou tirar o som, o áudio, porque não vale a pena, né? Eu não vou correr o risco de tomar um direito autoral. Mas
essa é a verdadeira imagem da Santa Ceia. O culto ao profano, o culto ao que é feio, né? E não a família, ao sagrado, aquilo que a igreja prega. Olha só, assiste aí comigo. Você vê que isso aqui, em momento algum, é para divulgar, né, a família. Olha só isso. Opa, é aqui que eu quero parar. Obscurité, ou seja, o obscuro, a obscuridade, aquilo que é das trevas. A França foi um dos berços do positivismo, né, mundial, com o discurso de igualdade, fraternidade, e liberdade. E liberdade, igualdade e fraternidade. E agora, a França tem no seu bojo, porque quando você faz uma abertura de uma Olimpíada, é você se expondo, você se abrindo para o mundo, para dizer, olha, este é o meu país, esta é a minha França. E a França de hoje, mais uma vez alinhada com o governo Lula, é a França da obscuridade. E você, cristão, está defendendo essa obscuridade. A Ana Paula Henkel, né, ela foi cirúrgica sobre essa agenda absurda e obscura que tenta destruir, né, a religião cristã. Resumo perfeito da maravilhosa Ana Paula Henkel sobre a abertura dos Jogos Olímpicos. Uma ode à feiura, cultura ao grotesco, ataques aos valores judaicos cristãos, pilares tão sagrados da civilização ocidental. Uma agenda de destruição da família, das tradições. Lamentável essa abertura dos Jogos Olímpicos, do começo ao fim. Assiste comigo um videozinho de 3 minutinhos aqui. Essa inclusão, nessa tal inclusão, né? Nessa inclusão tem o ódio aos valores cristãos? Que inclusão é essa? Né? Um quadro tão sagrado para os cristãos, né? A Santa Ceia, os Jogos Olímpicos, eles sempre foram assim o terreno onde as pessoas se unem, esquecem suas diferenças, elevam o esporte como único elo de ligação entre povos, etnias, celebram as lutas, né, as dores, as lágrimas das derrotas, as vitórias, as glórias, né, superação. E diante dessas imagens que eu passei aqui antes do programa, eu estava olhando as imagens, parece um show de rock, não parece uma Olimpíada. Primeiro que saímos daquela aura olímpica, né, do estádio, das delegações entrando, do narrador chamando, delegação por delegação, suas cores sendo enaltecidas, sua bandeira, as pessoas bem vestidas, isso tudo num respeito à aura dos Jogos Olímpicos, à Carta Olímpica do Barão de Coubertin, um respeito a quem está assistindo, ao telespectador, um respeito aos atletas, um respeito às centenas de histórias incríveis que os Jogos Olímpicos escreve e que servem de inspiração para as pessoas, histórias de superação, atletas que vêm da pobreza, que ganham medalhas, alguns nem ganham medalhas, né? Mas existem imagens no inconsciente coletivo sobre Olimpíadas, como aquela corredora em 84, a Suíça, aquela que entrou cambaleando ali, aquela para completar a prova. E quando, né, ninguém podia encostar nela, e ela cambaleando, e ela que entra num estádio assim ovacionando, e o povo gritando gol, 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 e ela cambaleando. Por favor, você que é mais jovem, procurem esse vídeo aí, 1984, essa corredora suíça na maratona, e quando ela cruza a linha ali, ela desmaia, né? Literalmente ela desmaia nos braços dos médicos. Então tudo isso fica no imaginário
que você traz para a sua vida, superação, né? E agora uma ode à feiura, uma cultura ao grotesco, aos valores judaico-cristãos, né? Os pilares sagrados da civilização ocidental, uma destruição. Você vê que é uma agenda de destruição da família, das tradições. Lamentável, lamentável essa abertura dos Jogos Olímpicos do começo ao fim. Primeiro, por ter saído de um estádio olímpico, nunca aconteceu isso, nem durante a pandemia, né? Os Jogos de Tóquio foram um ano, mas, né, tudo ficou no ambiente olímpico para essa ode a essa agenda de uma guerra declarada contra o belo. Pois é, pessoal. Uma agenda de ataques, de combate, de agressões ao que é sagrado. Sagrado para os cristãos. E assim, é o que tornou o mundo woke de hoje em dia. É o que o mundo woke se tornou. Quem aí se lembra da história do Baal, do bezerro de ouro, enfim, você lembra disso? O Kim Paim, né, é o cara dos dossiês, ele fez uma pergunta e perguntar não ofende. O que esse bezerro está fazendo ali nas Olimpíadas de Paris? O que se cultua ali? O que está acontecendo? Realmente, sabe, para quem é um pouco cristão e já conhece um pouco das pautas cristãs, se pergunta o que esse boi, esse bezerro de ouro está fazendo ali, né? E aí a gente adentra na seara da comédia, né? A Elise Wieslow, ela fez um comentário, citou um comentário que eu achei assim impecável. A próxima Olimpíada só vai dar melda. Assista, porque o vídeo é curtinho. Olha isso aqui. As próximas Olimpíadas, se preparem para a pior Olimpíada de todos os tempos, que vai ser só atleta da geração Z. Atletismo, todo mundo de mão dada, porque não pode ter perdedor. Vai ser essa merda. E o queniano puto pra caralho. Tipo, mano, eu só sei fazer isso. Agora, por causa do Enzo, eu tô empatado com um norueguês que nem treinou essa porra. Vai ser uma merda essas Olimpíadas. Tem que ter a gorda na ginástica olímpica. Vai, gorda! Lá vem a gorda! Quebra a porra da argola, vai dar um prejuízo do caralho. Aí você tem que ir no Instagram, parabéns, gorda! Se não pega mal. Já tô avisando. Medalha de ouro pra gorda. Não, ouro lembra da escravidão. Medalha de miçanga. Vai ser essa... As próximas Olimpíadas... Aquilo que foi construído pela sociedade por anos está sendo literalmente desconstruído. Essa é a agenda woke. Então, para quem não sabe o que é a agenda woke, as Olimpíadas da França foram uma verdadeira aula do que é essa agenda grotesca, tosca, sabe? E que de inclusão não tem nada. Nada. Na verdade, é muito mais obscura do que você imagina. Tá bom? Pessoal, você ficou até o final do editorial? Coloca no comentário. Fique até o final do editorial. Se gostou, coloca no comentário. Se não gostou, manda para aquele amigo seu que você não gosta, só para passar raiva nele. E obrigado por tudo. Assim, a gente faz de tudo para tentar trazer um conteúdo de relevância, é separação de matérias, é trazer o conteúdo para vocês, é fazer assim uma sequência para vocês. E esses dias eu tô numa gripe, numa vibe assim, bad vibes mesmo, tá? Então, se os editoriais estiverem mais chatos esses dias, estão escutando até um barulho aí também, tem um barulho aqui do lado, eu peço desculpas, prometo que eu vou melhorar, tá? Mas é porque, assim, eu não vou parar de trabalhar e muitas pessoas me questionam por que eu faço esses editoriais, seja todo santo dia, né? Todo santo dia. O dia que eu fui para o hospital, eu fiz doente, eu faço. O dia que a minha mulher adoeceu, eu fiz. O dia que a minha filha adoeceu, eu também fiz.
Isso aqui é um escape para mim, tá? É um momento que eu amo demais estar com vocês. E assim, o dia que eu não tô aqui batendo um papo com vocês, parece que o meu dia não funcionou, tá? Parece que o meu dia não foi completo. Então, é por isso que eu estou sempre aqui com vocês. Então, mesmo que eu esteja um pouquinho dodói, doente, né? Paciência comigo, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.